Olá, amada igreja. Que a paz do Senhor esteja com cada um de vocês. Eu não vejo a hora de nos encontrarmos de novo para louvar e exaltar o nome do Senhor todos juntos. Amém? Senhor, Tu és minha esperança, és o meu refúgio, minha segurança. Quando ao meu redor há inimigos sem fim, posso estender as mãos e segurar em Ti. Senhor, Tu és minha esperança, és o meu refúgio, minha segurança. Quando ao meu redor há inimigos sem fim, posso estender as mãos e segurar em Ti. Nas Tuas promessas, na Tua palavra, no Teu amor por mim, que nunca me deixa só. Nas Tuas promessas, na Tua palavra, no Teu amor por mim, que nunca me deixa só. Na sombra de Tuas asas eu posso descansar, e sobre as Tuas penas mal algum me alcançará. Louvado seja o nome do Senhor, porque somente Ele é digno. Senhor, Tu és minha esperança, és o meu refúgio, minha segurança. Quando ao meu redor há inimigos sem fim, posso estender as mãos e segurar em Ti. Nas Tuas promessas, na Tua palavra, no Teu amor por mim, que nunca me deixa só. Nas Tuas promessas, na Tua palavra, no Teu amor por mim, que nunca me deixa só. Na sombra de Tuas asas eu posso descansar, e sobre as Tuas penas mal algum me alcançará. Tu és minha morada, ó Altíssimo. Livra-me, Senhor, pois a Ti eu cantarei com amor. Tua verdade é meu escudo e baluarte. Eu
ti eu cantarei. Eu te amo, Jesus. Louvado seja o nome da nos teus combates, se entre males tu te debates, em Deus confia, Ele é fiel. Porque minha alma estás aflita, Deus te consola, te só Ele guarda e santifica, se firme nele que é fiel. Vigor e graça só Deus concede, confessa, suplica, a Ele pede. Jesus, o justo, por ti intercede. Se minha alma a Deus fiel, Deus é o sustento da minha vida, dará conforto em toda lida, ao seu descanso, Deus te convida, ó minha alma, confia em Deus. Boa noite aos irmãos. Que bom, o Senhor tem nos concedido mais uma vez a oportunidade de ouvir a sua palavra, de entender o seu plano, a sua vontade em nossas vidas. Vamos começar orando e dando graças a Deus por esse tempo que o Senhor tem nos concedido. Muito obrigado, Paizinho, porque o Senhor é Deus e sabe todas as coisas. E pedimos que o Senhor cuide de nós de sempre, de uma maneira especial. Pedimos que esse tempo seja um tempo sempre de desafio e de aplicação à Tua Palavra. Em nome de Jesus, nós Te agradecemos e pedimos. Amém, Senhor. Provavelmente você já tem ouvido a frase, isso logo vai passar. Essa frase ela é empregada em algumas situações. Por exemplo, quando alguém está desempregado, então ele tem a esperança de que logo isso vai passar. Outra situação é quando uma pessoa está em conflito no trabalho, com dificuldade no trabalho, mas ela tem a esperança de que logo isso vai passar. Ou também quando alguém sofreu abruptamente um ataque de pânico, mas tem a esperança de que isso vai passar. Ou quando alguém está com problemas de relacionamento conjugal, mas o casal sabe, tem a esperança de que logo isso vai passar. O que todos esses casos têm em comum? São situações diversas, mas há algo semelhante, há algo comum entre eles. E o que seria? Sofrimento.
Todos eles estão passando por situações tormentosas, mas tenha a esperança de que tudo isso irá passar. A esperança confiante no Senhor é a certeza de bons resultados. O povo de Israel viveu tempos difíceis, mas tinha a esperança no Senhor que tudo iria passar. Isso é visto na escravidão do povo de Deus no Egito. Para você lembrar, essa escravidão durou um período de 400 anos, tempo de crueldade, tempo de choro, tempo de lamento. Todos os dias esse povo servia a Faraó e era subjugado pelo mesmo. Este povo trabalhava arduamente nas edificações das cidades tesouro de Pitom e Ramessés. Isso é visto em Êxodo capítulo 1, verso 11. E os egípcios puseram sobre eles feitores de obras, para os afligir com trabalhos pesados. E assim os israelitas construíram para Faraó as cidades celeiros de Pitom e Ramessés. Pesado era o trabalho que foi imposto ao povo de Deus, tamanha era a escravidão desse povo. Mas esse povo, ele clamou, esse povo suplicou, esse povo buscou a ajuda na única pessoa que poderia lhe salvar, o poderoso e grandioso Deus de Israel. Deus ouviu o clamor da nação, Deus ouviu o clamor do seu povo. Êxodo 3, verso 7. Então o Senhor continuou: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus feitores. Conheço o sofrimento do meu povo. Deus diz em sua palavra que ele viu a opressão da nação. Deus disse que viu a opressão do povo. Deus ouviu o clamor da nação. Deus, ele está atento aos sofrimentos do seu povo. Deus conhece o sofrimento do seu povo. Êxodo, versículo 8 do capítulo 3 e o versículo 9. Por isso, desci a fim de livrá-los das mãos dos egípcios e para fazê-lo sair daquela terra e levá-lo para uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu e do Jebuseu. Verso 9. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios o estão oprimindo. Deus, ele conhece o sofrimento e a opressão do seu povo. Agora eu gostaria que você me acompanhasse no versículo 24 e 25 do capítulo 2, para você ver a comparação entre esses dois textos. Êxodo 2, 24 e 25. Deus ouviu o gemido deles e lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. E Deus viu os filhos de Israel e atentou para a situação deles. Observe nesses versos, nessa comparação, como Deus é caracterizado. É aquele que conhece o sofrimento do seu povo. Na versão NVI, no capítulo 3, verso 7, diz assim, a frase é: sei quanto eles estão sofrendo. Na revista atualizada, no verso 7 do capítulo 3, diz: conheço-lhe o sofrimento.
Então, essa palavra sofrimento, sofrendo, é a mesma palavra que aparece no verso 25 do capítulo 2 de Êxodo, que é a última parte, e atento para a situação deles. Ou seja, e eu conheço o sofrimento deles. Deus conhece e está atento ao sofrimento de seu povo. Por essa razão que Deus levanta Moisés, convoca Moisés, chama Moisés para ser o libertador do povo. Capítulo 3, verso 10. Agora venha e eu o enviarei a Faraó, para que você tire do Egito o meu povo, os filhos de Israel. Deus usa o servo Moisés para resgatar o seu povo da opressão de seus agressores. E nós sabemos o final dessa história, e essa história nos traz esperança em meio a conflitos cotidianos. Deus revelou, mandou, enviou a última praga, a morte dos primogênitos, e fez com que Faraó expulsasse os israelitas de sua terra. Isso é visto no capítulo 12, verso 31 e 32. E é dito também que quando esse povo saiu, ainda levou objetos preciosos em suas mãos. Objetos dos egípcios. Deus livrou o seu povo de uma forma milagrosa e derrotou o exército de Faraó. Capítulo 14, verso 30. Assim o Senhor livrou Israel naquele dia das mãos dos egípcios. E Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. Mesmo que a escravidão tenha durado 400 anos, o povo manteve a esperança, confiante no Senhor, e teve um bom resultado, e teve um final feliz. O povo de Israel sabia que todo aquele sofrimento logo passaria. Que toda aquela opressão logo passaria. Que toda aquela humilhação logo passaria. O povo de Israel viveu tempos difíceis, mas tinha a esperança confiante no Senhor de que tudo aquilo iria passar. Mas também o tempo em que o povo de Israel viveu tempos tenebrosos, tempos difíceis, é visto também no cativeiro babilônico. E aqui eu quero que você mantenha a sua atenção, mesmo estando em casa. Preste bem atenção, que é preciso entender a razão porque a nação de Judá, o povo de Judá, foi subjugado ao Império Babilônico. A razão final para que o povo de Judá fosse levado cativo para a Babilônia é descrita com clareza em 2 Reis, capítulo 23, verso 36, 37 e o capítulo 24. Nós não temos o tempo bastante para ver em detalhes o que esses reis fizeram para que Deus entregasse a nação de Judá, o povo de Judá, nas mãos do Império Babilônico. O que nós podemos resumir é que depois de séculos de rebeldia, de maldade, de rejeição da aliança, os três últimos reis de Judá, que foram Jeoaquim, Joaquim e Zedequias, esses três reis, podemos dizer que eles colocaram a cereja final da maldade no indigesto bolo da apostasia do povo de Deus. As somatórias de anos de reinado desses três monarcas foi a gota d'água para o reino de Judá. Jeremias capítulo 5, verso 30 e 31 diz: coisa espantosa e horrenda se anda fazendo na terra. Os profetas profetizam falsamente, e os sacerdotes dominam de mãos dadas com eles. E o
e é o que deseja o meu povo. Porém, que fareis quando estas coisas chegarem ao seu fim? Então Jeremias deixa claro que os profetas, os sacerdotes, todos contaminados pelo erro, pela maldade, pela rebeldia, pela quebra da aliança com Deus, em não obedecer os decretos de Deus. Profetas profetizando mentiras, usando palavras falsas, enganando o próprio povo, sacerdotes de mãos dadas com eles e afirmando de que a mensagem era de Deus. E Jeremias vai denunciar o seu povo, afirmando, capítulo 6, verso 10 de Jeremias: a quem falarei e testemunharei para que ouçam? Eis que os seus ouvidos estão incircuncisos e não podem ouvir. Eis que a palavra do Senhor é para eles objetos de deboche, não gostam dela. A palavra do profeta Jeremias era uma palavra que não tinha sentido na vida daquele povo. Pelo contrário, quando Jeremias anunciava a palavra de Deus, ele era debochado, ele era vaiado, as pessoas escarneciam dele. Por essa razão, por esses motivos, o caminho de destruição e miséria espiritual estava aberto. Judá descia cada vez mais a ladeira da perversão, da iniquidade, da transgressão e esquecendo do Senhor, buscando falsos deuses, outros deuses e se afastando do verdadeiro Deus, deixando Deus de longe e adorando deuses que foram feitos por criaturas pecadoras. Jeremias exortando, mas os ouvidos deles estavam tampados, estavam fechados. Deus anunciou então, irmãos, por causa disso, a destruição de Jerusalém. Jeremias vai narrar com dramaticidade o momento final e as últimas horas de Judá. Jeremias 39, verso 8, verso 9. Os caldeus queimaram a casa do rei e as casas do povo e derribaram os muros de Jerusalém. O mais do povo que havia ficado na cidade, os desertores que se entregaram a ele e o sobrevivente do povo. Nebuzaradã, o chefe da guarda, levou os cativos para a Babilônia. Jeremias capítulo 52, verso 17. Os caldeus cortaram em pedaços as colunas de bronze que estavam na casa do Senhor, como também os suportes e o mar de bronze que estava na casa do Senhor, e levaram todo o bronze para a Babilônia. Nesses dois versos, nessas passagens que vimos, irmãos, os caldeus queimaram as casas do rei, derribaram os muros de Jerusalém. Os caldeus entraram na casa do Senhor, no templo de Deus, derrubaram as colunas em pedaços, saquearam a casa do Senhor. E sabe, quando o povo é levado cativo, eles não passaram apenas 1 ano, 2 anos ou 5 anos. A Bíblia diz que eles passaram 70 anos como consequência da desobediência, da rebeldia à palavra de Deus,
Deus estabeleceu que o povo de Judá, que os habitantes de Jerusalém, teriam que servir ao rei babilônico durante 70 anos. Jeremias 25:11. Toda esta terra virá a ser ruína, objeto de horror, e as nações servirão o rei da Babilônia durante 70 anos. 70 amargos anos. Não pense que eles viveram com toda a mordomia. Eles eram escravos. E o povo de Deus nessa terra estranha, podemos dizer que esse exílio, irmãos, foi um período de trevas. Depois dê uma olhada no capítulo 25 por completo de Jeremias, e ele vai relatar o cenário desse tempo. Ele vai descrever o que Deus fará com Judá. Verso 9 diz assim: eis que mandarei buscar as tribos do norte, diz o Senhor, e também Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo, e os trarei contra esta terra, contra os moradores e contra todas estas nações ao redor, e os destruirei totalmente, farei deles um objeto de horror e de vaias, ruínas perpétuas. E quero destacar que a Bíblia diz que Deus usaria o rei Nabucodonosor como seu servo. Era um instrumento de Deus usado para castigar, para punir a rebeldia da nação de Judá. Mas eu quero que você atente agora comigo os versos 9, 10, 11 de Jeremias capítulo 25. Eu não vou ler, mas você vai me acompanhar na sua leitura. E primeiro verso 9 a gente vai ver os destruirei totalmente. Diz que destruirei totalmente, ou seja, destruição total. Ainda no verso 9 é vergonha pública. Farei deles um objeto de horror e de vaias. A nação que era conhecida por causa do poder de Deus, do livramento que Deus dava, agora era uma nação que era submetida às vaias. Vergonha. Desesperança espiritual no verso 10, farei cessar entre eles o som das festas, da alegria, a voz do noivo. Deus iria fazer cessar tudo isso. Perda da terra e destruição das propriedades, que é o verso 11, diz: toda esta terra virá a ser um deserto e um espanto. Esse período do povo de Judá é altamente tenebroso, a escuridão total. Suas almas foram obscurecidas pela maldade de seus inimigos. Para você ter uma ideia, irmãos, perceba o que Jeremias vai dizer em Lamentações, capítulo 5, verso 11 e 12. As mulheres foram violentadas em Sião, as virgens nas cidades de Judá enforcaram os príncipes, não tiveram nenhum respeito pelos velhos. Sabe, você conhece história, já leu a história, já leu a Bíblia nesses textos, você sabe que quando uma nação invade outra, ela não vai mansamente, ela vem com todo o furor, exterminando todos aqueles que estão à sua frente, principalmente os homens, e usam as mulheres para seus próprios prazeres. É isso que aconteceu nessa época, foi isso que aconteceu com a nação de Judá. Então entenda quão horrendo e tenebroso era esse tempo em que a nação de Judá viveu. Mas o povo tinha ciência de que tudo isso que estava enfrentando
Era julgamento de Deus. O povo sabia disso. O povo, no seu íntimo, sabia que toda essa situação era devido à desobediência deles. Entretanto, este povo se agarrou na esperança, confiante no Senhor, de que tudo isso logo passaria. De que tudo isso logo passará. Que todo sofrimento, toda a dor, toda a tristeza, toda a angústia, toda a aflição e a saudade, tudo isso logo passaria. E passou. E passou. Deus, mais uma vez, levanta libertadores, convoca homens para livrar o seu povo das garras do inimigo. Nós também estamos vivendo uma situação atípica, um tempo em que uma doença tão assombrosa, macabra e exterminadora tem se alastrado no mundo inteiro. Ela tem se infiltrado nos lares e levado entes queridos, fazendo famílias sofrer tanto pela morte dos seus entes amados, quanto não poder realizar um funeral digno. Essa doença tem se infiltrado no mercado financeiro, onde empresários tiveram que tomar medidas drásticas. Essa doença, ela tem entrado no mundo dos esportes. Futebol, paixão nacional, NBA, as próprias Olimpíadas, tudo isso parou por um tempo. Está parado por um tempo. Em pouco tempo em que esse vírus surgira, fizera grandes estragos no mundo. Mas nós temos a esperança confiante no Senhor, de que tudo isso vai passar. Por quê? Porque Deus continua reinando soberanamente. Eu não sei o que vai acontecer daqui a alguns minutos, eu não sei o que vai acontecer amanhã, mas uma coisa eu sei, o meu Deus está reinando no seu alto e sublime trono, no seu alto e sublime trono, soberanamente, sobre todas as coisas, sobre tudo que está debaixo dos céus, acima nos céus e nos céus. Tudo que está acontecendo e acontece está no seu plano perfeito. Deus continua reinando soberanamente, mas também Deus está atento ao nosso sofrimento, ao sofrimento dos seus filhos. Deus, Ele conhece profundamente nosso sofrimento. Ele sabe o que é padecer. Ele experimentou na encarnação o que é passar por momentos tenebrosos, o que é passar por aflições, sofrimentos. Estamos sim sofrendo, porque fomos privados de cultuar a Deus no prédio, no local onde a igreja do Deus vivo se reúne. Claro que por razões sensatas, visando a vida do próximo, visando, né, o meu próximo. Mas para mim, especialmente, para mim as quartas, os sábados com jovens e os domingos não tem sido o mesmo. Para mim, tudo isso que fazíamos na semana, para mim, não é a mesma, não tem sido o mesmo.
fomos privados como igreja local de cultuar, adorar e render louvores ao nosso Senhor nesses dias que o Senhor tem nos dado. Mas sabe, logo tudo isso vai passar. Deus também, além de estar reinando soberanamente, além de conhecer os nossos sofrimentos, nosso sofrimento, Deus quer lhe usar nesse tempo tenebroso, nesse tempo aflito, nesse tempo angustiante. Deus deseja usar você. Ele quer que você leve palavras de esperança, palavras de verdade, palavras de amor, palavras de salvação, de vida eterna para aqueles que não têm esperança, para aqueles que já não acreditam mais em Deus, para aqueles que deixaram de acreditar. Deus quer que você anuncie a Cristo nesse tempo. Deus quer que você proclame a palavra de Deus. Deus quer te usar soberanamente. Portanto, logo tudo isso vai passar. Irmãos, tudo isso vai passar. Que o nosso Deus nos abençoe graciosamente por essa noite. Sejas meu universo, não quero dar-te só um pouco do meu tempo, não quero dar-te um dia apenas da semana. Que sejas meu universo, não quero dar-te as palavras como gotas, quero que saia um dilúvio de bênçãos da minha boca. Que sejas meu universo, que sejas tudo o que sinto e o que penso. Que de manhã seja o primeiro pensamento e a luz em minha janela. Que sejas meu universo, enchas cada um dos meus pensamentos. Que a tua presença e o teu poder seja o alimento. Jesus, este é o meu desejo. Que sejas meu universo, não quero dar-te só uma parte dos meus anos. Te quero dono do meu tempo e dos meus planos. Que sejas meu universo, não quero a minha vontade, quero agradar-te. E cada sonho que há em mim, quero entregar-te. Que sejas meu universo, que sejas tudo o que sinto e o que penso. Que de manhã seja o primeiro pensamento e a luz em minha janela. Que sejas meu universo, que enchas cada um dos meus pensamentos. Que a tua presença e o teu poder seja o alimento. Jesus, este é o meu desejo. Que sejas meu universo, que sejas tudo o que sinto e o que penso. Que de manhã seja o primeiro pensamento e a luz em minha janela. Que
sejas meu universo, que enchas cada um dos meus pensamentos, que a tua presença e o teu poder seja o alimento. Jesus, este é o meu desejo. Sejas tudo o que sinto e o que penso, que de manhã seja o primeiro pensamento e a luz em minha janela. Que sejas meu universo, que enchas cada um dos meus pensamentos, que a tua presença, o teu poder seja o alimento. Jesus, este é o meu desejo, que sejas meu universo, que sejas meu universo, que sejas meu universo.